Brasil. Põe na tela o Wanderson aí que vai comprar peça lá na Virtual, falando sobre a confiança do Jardim, já que ele é a única contratação pedida pelo treinador, mas estou falando de posição. Mas, quando o nome dele pintou, o treinador falou, me serve, e ele tá aí, veja aí. E a gente sabe que a responsabilidade ainda é maior, né? Mas isso me dá uma motivação ainda mais, né? De querer vir para cá e de mostrar realmente que eles fizeram a escolha certa, né? E eu estou muito feliz, né? Como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui e espero poder trabalhar ao máximo para retribuir dentro de campo, mas não é só pela questão individual, também pela coletiva, mais pela coletiva do que individual, né? Como não sei se vocês já sabem, mas eu sou um jogador mais de grupo, né? Eu tento sempre olhar para meus companheiros e ver aonde eu posso, o que eu posso agregar para ajudar o companheiro. Então, eu acho que nesse sentido o coletivo para mim é muito mais importante do que o individual. Pessoal, Espera aí um pouquinho, chegando informação aqui. Pintou notificação no meu telefone. Não, senhor. Pessoal falando aqui do Carlos Vinícius. Daqui a pouco você fala. Daquela viagem que a gente falou aqui ontem, ou anteontem, não sei, que o Paulo Brax faria para a Inglaterra, agora no dia 17, nós demos essa informação aqui anteontem. E aí, o Jorge Nicola deu a informação de que seria para trazer o Carlos Vinícius, jogador do Fulham, que eu sempre chamei de Fulham. E aí nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, 2000, eu falei aqui sobre o Wanderson Valu, que foi que é um jogador para uma posição que, segundo o Pedro Lourenço para nós aqui na semana passada, foi a única pedida até o momento do técnico Leonardo Jardim. Aí, eu já disse isso aqui, mas não custa a gente repetir. Quando o Wanderson veio para cá, o Wesley lá no Internacional ainda contundido, eu, como sou viciado em ouvir as rádios lá do Sul, eu vi que eles estavam reclamando muito da liberação do Wanderson, que é um jogador que para eles era questão de confiança e não de bola. Fisicamente bem, jogador de qualidade, rápido, veloz, jogador forte e tal, mas sem confiança. E aí veio o Wesley encaixou e ele acabou ficando no banco. Você acha que ele pode ser, pelas informações que você recebe, ele pode ser um titular já de bate-pronto, Valuzeiro? É difícil. O Jardim está fazendo muitos testes, né? Eu não consigo cravar isso, mas é um jogador que não vai ter dificuldades com aquilo que pede o Leonardo Jardim. A gente já falou em outras oportunidades. A base dele foi feita na Europa, no Ajax, na própria Bélgica. Então, e é um jogador que quis muito vir para o Cruzeiro para escrever uma nova história. A gente acabou de falar a respeito aqui do Rony. Às vezes o jogador, eu entendo que jogadores realmente fecham os ciclos em determinados clubes e quando chegam em outros clubes é como se fosse o primeiro contrato profissional da carreira, mesmo tendo a experiência que o Wanderson já tem. Ele me passa muito essa impressão, principalmente na entrevista coletiva dele, o pai dele falou muito a respeito disso também. Enfim, um jogador que está muito afim. E é uma lacuna hoje que o Cruzeiro tem, um jogador de velocidade pelo lado direito. Mas e o Marquinhos? O Marquinhos, ele apareceu, fez ali algumas boas aparições, mas nada que a gente imagine que no nível mais, onde a exigência seja maior, ele consiga dar aquilo que o Cruzeiro precisa em termos do lado de campo, direito, enfim. Está em aberto essa posição no Cruzeiro e eu acho que o Wanderson pode se tornar mais importante do que aquilo que foi inicialmente o pensamento até de uma parte boa da torcida do Cruzeiro, porque capacidade para isso ele deu. Ele tem, assim, falar bem com sinceridade. Se o Wesley saiu daqui jogando da maneira que jogou, chegou no Internacional, num time encaixado e começou a render, jogador por jogador, eu acho o Wanderson muito, mas muito mais jogador do que o Wesley. E não é porque o Wesley deixou o Cruzeiro. Não, se ele estivesse no Internacional e o Wesley tivesse dado certo aqui no Cruzeiro, eu diria a mesma coisa. Então, estando clinicamente bem, querendo como está querendo, cara, é esperar realmente que o Leonardo Jardim... Aliás, quantas missões ficaram na mão de um técnico, né? A gente tem que lembrar para o torcedor do Cruzeiro que o Leonardo Jardim é técnico do Cruzeiro. Mas neste momento ele abraça várias missões para colocar o Cruzeiro no rumo que a direção atual espera. Eu acho que passa muito pra gente entender qual vai ser a formatação que o Jardim vai dar para o Cruzeiro, né? Se ele for realmente utilizar dois extremos, né? No Tatiqueza, um 4-3-3, né? Usar dois atacantes de lado com o centroavante, que
Obviamente aí você tem o Gabigol, já tem o Dudu na esquerda, vai faltar o cara da direita. Digo faltar no sentido de ter um jogador mais tarimbado, né? O Marquinhos, como disse o Valu, é um menino que até entrou bem, ele tem as qualidades dele, ele é um cara do 1 contra 1, um cara rapidinho ali pelo lado do campo. Treinadores normalmente gostam desse tipo de jogador, ele é voluntarioso, mas ele ainda não tem uma grande afirmação no futebol, né? O Wanderson já tem mais bagagem, é um cara com titularidade em times grandes, é um cara que no Inter teve bons momentos, né? Já jogou tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito no Inter. Eu até gostava mais de vê-lo pelo lado esquerdo, mas ele também performa bem no lado direito, teve bons momentos lá no Inter também jogando assim. Então, em tese, independentemente de ser o cara dos sonhos ou não pro elenco do Cruzeiro, pro torcedor e pro próprio Jardim, na atual conjuntura ele é um cara que pelo menos vai ter que ser testado ali e deve sair na frente talvez por esse critério da experiência, por ser um cara mais confiável aí para na hora de um desafio mesmo, na hora de enfrentar um grande adversário. Aí você vai apostar mais no Marquinhos ou no Wanderson? No primeiro momento o Wanderson sai na frente, mas nada impede de que o desempenho em campo também mude as coisas. O Marquinhos foi um jogador que, quando pintou a possibilidade de trazer, foi um negócio de ocasião. Ele não foi contratado ali. Mas ele para elenco e não para time titular. Tem alguns pontos importantes. Ele chega no Cruzeiro por empréstimo, né, de graça, empréstimo gratuito. Só que se ele disputar 50% das partidas nesse ano, o Cruzeiro tem que adquiri-lo. 4 milhões de euros. Então, assim, embora tenha sido um negócio de ocasião... É obrigação? É obrigação. Se ele for entrando em campo com mais frequência, isso vale para jogo que ele entra durante a partida também ou só inicial? Eu não sei como é que são esses moldes aí, se são 45 minutos de uma partida. Às vezes é como titular ou só como titular. Pelo que tinha me passado, 50% dos jogos. E aí, 50% dos jogos, 4 milhões de euros. O Cruzeiro terá que pagar. É uma obrigação. Mas aí você tem até o meio do ano, sei lá, você vai vendo qual que é a do jogador, de repente, se ele começar a sumir do time, é porque avaliaram que não querem comprar. Aqui, né? Mas em 3 jogos do Jardim, vocês já acham que já dá para entender qual vai ser o esquema? Tipo, não, ele vai ter um cara pela direita e aí nós vamos ter só esses dois. Não, peraí. A partir do momento que ele busca, nos dois jogos contra o América deu para entender. A partir do momento que ele quis para esses jogos. Pois é, mas aí vocês acham que Mas você não acha que a partir do momento que ele pede um ponta-direita, ele vai ter um ponta-direita? Não necessariamente. Não, ele pode jogar num 4-2-3-1, igual ele jogou contra no América. Quando eu digo um ponta-direita, pode ser um meia pela direita. Alguém que jogue pelo lado direito mais aberto. Você concorda? Pode ser. Porque a partir do momento que ele quer um cara para essa posição, que ele sente a necessidade de alguém para essa posição, eu entendo que ele vai jogar dessa forma. E eu concordo com o Valu. Eu acho que o Wanderson vai render mais do que tem muita gente imaginando aqui. O Fabiano Baldasso é uma grande referência lá, né? Eu gosto do profissional identificado. O Baldasso reclamou da vinda dele para cá. Eu falei aqui do pessoal da Rádio Gaúcha, eles reclamaram da liberação do Wanderson. O Baldasso, que é uma figura ligada ao Inter, torcedor mesmo, ele disse que não teria feito o negócio porque vai fazer falta lá. Então, se há um questionamento, sinceramente... Né? Não, sim, mas o que eu estou dizendo é de perda de qualidade. Um jogador que tinha tarimba para ser titular lá. Mas não estava sendo. Não estava, exatamente por isso. Segundo o que discutem lá, era uma questão de confiança. Cara, não acham que ele era descartável lá. O Rony lá no Palmeiras tinha bola para jogar, outros jogavam, que até nem eram melhores que ele, e ele foi perdendo espaço e tal. O Wanderson, a mesma coisa no Inter. Eu acho que ele vai ser titular no Cruzeiro, de bate-pronto. Eu também acho que ele vai ser titular no Cruzeiro. De bate-pronto. De bate-pronto. Tá. Ele é bom jogador, cara. Se é uma posição que o Jardim pediu, eu a princípio tinha um pouco de destaque, tá mas pedindo. Quando meu mestre, meu guru, meu maravilhoso, meu... Toca não, irmão. Eu virei Toca isso tudo agora. Toca não, irmão. Não, você sempre eu pensei que era um dos piores dias. Não, você consegui salvar alguma coisa. Você está salvando alguma coisa nesse então tá momento. Bom. 10% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. É verdade, você falou isso. Nada como um momento depois do outro. Você até deixou ele encostar em você agora e tá achando verdade, que isso, né? Que o Valu tem cara de bravo. Deixa aí mesmo, querido. Por favor, responde desse jeito. Deixa aí mesmo, querido.